Olá, pessoal! Finalmente estamos aqui ao vivo. Tivemos um pequeno atraso aqui por conta dos aparelhos, mas agora deu tudo certo. Eu já vi que a Ana Paula Nakashima está aí, a Cristina Freitas me falaram oi aqui pelo Facebook. E aí eu vou ficar sabendo o pessoal do Instagram que vai entrar daqui a pouco também. E eu vou pedir aqui uma ajuda para o Rafa, porque tem um som a mais aqui. Pronto. Aí, agora vai. Muito bom. Então hoje a gente vai falar de um tema super relevante aqui no consultório, né? Eu estava atendendo até agora, por isso que a gente se atrasou um pouquinho também. E um tema que todos os dias os pais trazem, que às vezes causa um estresse muito grande, que é a constipação intestinal no bebê. Quase todo mundo que me sugeriu live me pediu para falar sobre isso, então a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, só para definir o que é constipação intestinal, isso pode variar de pessoa para pessoa, de criança para criança. Tem criança que faz cocô todo dia, tem criança que faz cocô a cada 3 dias, a cada 2, e isso tudo pode ser normal, tá? O que caracteriza a constipação intestinal, na verdade, é uma mudança de hábito intestinal da criança. Então, ela tinha, por exemplo, o hábito de fazer cocô todos os dias, e agora ela faz a cada 3, ou ela fazia a cada 3, agora faz uma vez por semana. E principalmente o que caracteriza é o desconforto que a criança pode ter para fazer cocô. Então, se ela tiver sangramento, fezes muito endurecidas, chorar demais para fazer cocô, se isso começar a ser um estresse muito grande para a família, tudo isso já é motivo para a gente pensar em tratamento e intervenção, tá? Então, só para a gente falar aí a mesma língua todo mundo, tá? Aí, desde anteontem que a gente falou que ia ter a live, né? Nós divulgamos a live, as pessoas começaram a mandar perguntas. E a gente recebeu cerca de 15 perguntas, mais ou menos, que a gente selecionou e colocou todas para serem respondidas hoje, tá bom? Então, o Rafa vai me passar algumas perguntas para a gente ir começando. Qual é a primeira? Qual o jeito mais fácil de tirar o bebê de 2 anos da fralda? Da fralda. Então, essa pergunta já vai responder uma outra, né? Por que a pessoa perguntou de desfraude? Porque é muito comum que o desfraude seja o início da constipação intestinal do bebê. Então, o bebê começa a ter uma percepção de que ele vai fazer cocô e começa a segurar. E esse segurar faz com que as fezes vão ficando cada vez mais endurecidas e aí ele vai tendo mais dificuldade para evacuar. Então, a constipação pode sim estar relacionada ao desfraude, por isso essa pergunta, né? A pergunta é se é a melhor idade, é isso? Qual o jeito mais fácil O jeito de mais tirar? fácil. Então, na verdade, o jeito mais fácil que eu sempre oriento no consultório é esperar o tempo do bebê, tá? Se a idade não é o melhor momento. O melhor momento é o momento que o bebê está preparado. Tem bebês que saem com 1 ano e meio, tem bebês que saem com 3 anos, 3 anos e meio, e tudo isso pode ser normal. Então, o importante é que o bebê tenha algum grau de comunicação, que ele se interesse por sair da fralda e que então a gente comece a sugerir isso para ele, tá? Não existe um método ideal, cada bebê vai ter o seu método, né? Em alguns a gente faz a sugestão de ir a cada 30 minutos, dependendo da idade, que é o que mais ou menos as escolas fazem. Tem bebês que a gente deixa a percepção dele já desde o primeiro dia. Isso vai depender muito da disponibilidade da família, se a criança está na escola ou não, tá? Uma coisa muito importante da gente lembrar na live, que eu devia ter falado lá no começo, é que isso aqui não substitui uma consulta, tá? Cada bebê é um bebê, as crianças são únicas, particulares, então não existe uma resposta que sirva para todo mundo. Isso aqui é só um norte para vocês, tá bom? Depois a gente pode falar mais sobre desfraude, mas a minha opinião é essa. A próxima. Se o desfraude causa constipação. Sim, aí no comecinho a gente tinha falado, o desfraude pode sim causar constipação, porque o bebê começa a perceber de uma forma diferente o corpo dele e ele tem medo, às vezes, de fazer cocô. Se o bebê tiver uma experiência ruim, então se ele segurar muitas fezes e doer para fazer cocô, ele pode começar a segurar mais e isso pode causar mais dor e aí vira um ciclo que pode causar uma constipação um pouco mais grave, né? Então, desfraude, em geral, inclusive na criança, é o início da constipação funcional, que pode ter uma solução mais para frente, tá? O outro?
Fibras fazem bem ao bebê? Então, tem bebês que precisam de fibra, lembrando que a gente nunca deve dar nada para o bebê sem falar com o pediatra, tá? Alguns bebês precisam de fibras solúveis, mas as melhores fibras são aquelas que vêm direto dos alimentos, tá? Em geral, a constipação está relacionada a uma alimentação ruim, né? A alimentação ruim é uma alimentação sem fibra, que também para os adultos é uma alimentação, a alimentação ideal é aquela que tem bastante verdura, legume, alimentos integrais. Isso vai dar bastante fibra na alimentação, só que a fibra sozinha não adianta, precisa de líquido. A fibra com o líquido vão ajudar a formar aquela massa que depois vai ajudar o bebê a fazer cocô com mais facilidade, tá? Então a gente não deve dar fibra para o bebê sem falar com o pediatra. Existem alimentos que já têm algum grau de fibra, né, alguma quantidade. Hoje a gente sabe que existem os pré-bióticos e os probióticos que podem ajudar na constipação intestinal, mas a gente não deve dar nada para o bebê sem antes avaliar muito individualmente cada caso, tá? Meu filho pode tomar laxante? Então, é isso que a gente estava falando aqui, né? Em geral, a constipação intestinal no bebê é funcional, né? Ela não é patológica, né? Que em geral não está associado a uma doença orgânica, é mais um comportamento do que uma doença orgânica. Comportamento que envolve alimentação, que envolve o hábito de ir ao banheiro, uma organização de rotina. Então, em geral, a gente não trata com medicação. Claro que tem pacientes, bebês, que vão precisar de medicação, mas a gente tenta evitar o uso dos laxantes, a gente trabalha mais com fibras, pré e probióticos, mas os bebês que precisam de medicação vão sim tomar laxante. Então, se alguém prescreveu laxante para o seu bebê, com certeza esse médico focou, né, em algum sintoma, em alguma patologia, houve algum motivo para essa prescrição, e o ideal é que todos os outros fatores sejam trabalhados para que esse laxante seja retirado o mais rápido possível, tá? Mas não é impossível que o bebê tome laxante, a gente só deve evitar e jamais a gente deve dar sem falar com o pediatra. Constipação tem cura? Sim, tem cura, como eu estava conversando aqui com vocês, então é assim, o bebê, às vezes, a gente está atropelando, né, a vida dos bebês, das crianças, porque a gente também está se atropelando na nossa vida. Então, a gente não tem muito tempo para parar e orientar as crianças. Então, o ideal seria que a criança tivesse o hábito de parar para ir no banheiro. E eles não querem, porque eles querem aproveitar a vida ao máximo e não se concentram. Muitos deixam escapar xixi, esquecem de fazer cocô, então é uma coisa meio louca, né? Uma pressa geral que pode estar atrapalhando também o hábito intestinal do bebê. Então, o ideal é que a gente pare e ajude os nossos filhos a pararem para perceber o próprio corpo, sentir a sensação de vontade de ir ao banheiro e quando tiver essa sensação, não adiá-la, né? Porque se eles aprendem a adiar, eles vão aprendendo, ensinando o organismo deles a segurar as fezes e isso pode piorar a constipação, pode causar e piorar a constipação a longo prazo. Então é uma questão comportamental também, tá? Como quase tudo em pediatria. Então a gente orienta a ter esse hábito, melhora a alimentação, melhora a oferta de líquido, melhora o estilo de vida, mais calma, mais percepção, mais tranquilidade na vida da criança. Muitas vezes a gente precisa introduzir fibras na dieta e, em geral, isso já leva a uma melhora muito grande do quadro, tá? Alguns bebês precisam de medicação, precisam de avaliação do especialista, do gastropediatra. Alguns precisam de tratamento cirúrgico, mas a absoluta maioria dos casos tem cura, tá? O que mais? Meu filho toma pouca água e isso pode... Sim, pode potencializar a constipação, como eu falei, a fibra sozinha não resolve o problema, né? Então é preciso que tenha água junto, porque a fibra vai puxar a água, então se não tiver água, pode até piorar a situação. Então é importante que a gente vá desde cedo oferecendo água para a criança, para o bebê, né? A partir da idade que o seu pediatra liberar, você já oferece água de pouquinho durante o dia, pode ser em copo de transição ou em copo normal, para que o bebê já vá tendo o hábito de tomar água.
Esse é um dos motivos que a gente pede para evitar o suco, né? O suco, ele retira a fibra da fruta e a criança não tem o hábito de tomar água. E aí não aprende mais para frente, demora mais para aceitar a água. E aí a gente tem esse malefício aí do suco, tá? Então não é que é proibido o suco, né? Em geral a gente pede para não entrar enquanto a criança não aprender a tomar água, mas você não vai envenenar o seu filho se ele tomar um suco. Eu vejo algumas mães muito preocupadas, deram suco para ele e agora? Não é por aí, a gente está falando de construção de hábito, né? Não que esse produto vai fazer muito mal para ele ou vai intoxicar o bebê, né? A gente não precisa ter tanta preocupação, as coisas precisam ser um pouco mais tranquilas, tá? Então, oferece bastante líquido, de preferência bastante água, principalmente nos primeiros 2 anos, para eles terem o hábito de tomar água, ok? Meu bebê tem 1 ano e ainda acorda 2 vezes na madrugada para mamar mamadeira. O que eu faço? A galera está aproveitando a live para falar de outros temas, né? Então, mais uma vez, né? Tudo que a gente constrói de comportamento vai ficando, né? Então, óbvio, eu não conheço o bebê, eu sei que ele tem 1 ano de idade, mas existe uma construção de ideia de acordar à noite para mamar, né? Que a gente pode ir trabalhando como rotina desde muito cedo para evitar que isso aconteça a longo prazo. Mais uma vez, cada bebê tem um jeitão. Então, tem bebê que precisa mamar de madrugada porque está com fome, por exemplo, porque não comeu bem durante o dia. Tem bebê que dorme muito durante o dia, então acorda de madrugada e acaba tendo que mamar para dormir. Tem bebê que acorda porque está com dor ou porque está com saudade dos pais. E aí tudo a gente interpreta como fome e acaba dando uma mamadeira para dormir. Então, se eu estivesse avaliando esse bebê, eu teria que ver todos esses aspectos, ver muito bem a rotina do bebê, o dia alimentar dele, né, principalmente, ver se nutricionalmente ele está bem alimentado para que ele não precise mamar à noite. E aí, tendo certeza que ele não precisa mamar à noite, aí a gente pode começar um trabalho de retirada dessa mamadeira. Isso é possível, gera muito trabalho, muita dedicação, mas é possível, tá? O refluxo, como evitar e o que eu posso fazer para aliviar. Então, se eu não me engano, foi o Edmar, pai de um pacientinho meu, que me mandou essa pergunta. Obrigada. E assim, o bebezinho pequeno, quase todos os bebês pequenos têm um refluxo que a gente chama de fisiológico, porque os mecanismos anti-refluxo são desenvolvidos com a idade do bebê. O refluxo fisiológico, como o próprio nome diz, não é patológico, ou seja, muitas vezes ele não precisa de medicação, tá? Na maioria das vezes. O patológico gera outros sintomas, né? Então o bebê tem azia, que pode levar a esofagite, ou o bebê tem um ganho de peso ruim, ou ele tem sintomas respiratórios. Enfim, é um bebê que não está indo bem, esse é o refluxo patológico. O refluxo fisiológico, que é comum nos bebezinhos pequenos, a gente pode tratar com algumas medidas que não são medicamentosas, né? Então, todo bebê nessa idade deveria dormir inclinado a mais ou menos 30 graus para evitar esse desconforto, o bebê que tem esse refluxo, né? Então, a gente tem que evitar de manipular muito o bebê depois que ele mama, proporcionar que talvez ele mame um pouco mais devagar, fazer algumas técnicas para que ele mame devagar. Então, tem bebês que mamam no peito, que eu até peço para as mães, às vezes, interromperem a mamada, para que ele não mame tudo de uma vez, né? Quando é mamadeira, dá para a gente controlar melhor. Evitar e trocar o bebê logo depois que ele mama, né? Às vezes a gente precisa evitar que ele mame demais, então dar uma fracionada nas mamadas, vai depender de cada caso. Então, o que a gente pode fazer para evitar, que é a pergunta, são essas medidas posturais, essas medidas de comportamento, tá? E para aliviar, que a pessoa perguntou, aí seria uma criança que está com sintoma, né? E aí o alívio do sintoma, aí, muitas vezes é medicamentoso, dependendo do sintoma. E aí a gente tem que ver qual é o sintoma e prescrever a medicação correta no momento correto, tá? Então, se o seu bebê tiver com algum sintoma relacionado ao refluxo, se a gente não conseguir resolver com medidas comportamentais e posturais e tudo, né?
como eu comecei aqui, essa organização da hora da mamada, talvez a gente precise medicar, tá? A próxima, quantos anos? Com quantos anos posso começar a dar leite comum? De qual tipo? Essa é uma polêmica. Leite comum, eu imagino que seja o leite de vaca integral, né? Que a pessoa está perguntando. Então, cada um tem uma opinião, né, sobre isso. A gente tem um consenso aí pelas nossas sociedades nacionais de não dar leite de vaca pelo menos até o final do primeiro ano de vida. Final do segundo ano de vida é um pouco mais polêmico, né? Tem um posicionamento europeu falando que tudo bem se a gente desse leite de vaca, e tem as frentes que sugerem que a gente dê fórmula ou composto lácteo, né? Até os 2 anos. E depois dos 2 anos, cada um fala uma coisa, né? Tem uma sociedade americana, por exemplo, que fala que se a gente for dar leite de vaca, que deveria ser desnatado, semi-desnatado, para prevenir a obesidade infantil. Né? O argumento de quem defende a fórmula até o até o segundo ano de vida, que é dos 12 aos 24 meses, o argumento é que na fórmula você pode colocar alguma composição que o leite de vaca não vai oferecer. Mas o que a gente tem no segundo ano de vida são os compostos lácteos. E muitos deles, a maioria deles, na verdade, são compostos e não são fórmulas. Né? Então, se a gente tivesse uma fórmula até os 24 meses, que a gente tivesse categorizada ou tivesse com regras, com substâncias que todas estivessem iguais e todo mundo visando o bem-estar do bebê, o desenvolvimento do bebê, sem dúvida seria uma excelente opção, tá? Mas pensando em guidelines internacionais, não estaria errado a gente dar o leite de vaca para quem quer dar o leite de vaca para o seu filho, né? Tem pessoas que preferem tirar o leite de vaca por escolha, por estilo de vida, e aí a gente orienta também o que fazer para não ter uma deficiência de cálcio, né, na dieta do bebê. Então, na verdade, o leite comum é meio que uma escolha da família, que deve ser discutida com o pediatra, mas que antes de 1 ano, certamente, a gente não deve dar, pensando nos guidelines nacionais, tá? Nas nossas sociedades. Mas essa é uma longa conversa que a gente pode depois destrinchar, tá? Técnica para aliviar a constipação. Então, aliviar os sintomas da constipação